Um abraço para todo mundo. Valeu, Edson. Obrigado pelas informações. O nosso amigo egípcio ali que torce para o Fluminense... Saudita. Hã? Saudita. Egípcios. É que eu estava dando uma olhada aqui no Al-Ahly. Nosso amigo saudita ali, que estava conversando com o Edson, ele falou sobre o estilo do Diniz, que parece o Guardiola, só na veia ofensiva, né? Mas o jeito de jogar, os dois são bem diferentes, certo, Mansur? Certo. Isso é engraçado. É um especialista em Guardiola. Não, né? Especialista em Guardiola é o Guardiola. Não, isso é uma coisa muito curiosa, né? Quando o Diniz surge no cenário, os primeiros grandes trabalhos, no Audax, e depois ele começa a ser muito notado por propor um jogo ousado, enfim, com traços diferentes do que a gente estava habituado a ver. Como os times dele tinham grandes volumes de posse de bola, imediatamente se fez uma conexão Guardiola-Diniz. E o próprio Diniz esclareceu que a forma de usar a bola de um e de outro é diferente, né? Sim. O Guardiola, na parte ofensiva, até para quem está em casa ter um pouco mais de facilidade de visualizar. Quando um time como o Manchester City tem a bola, o que a gente vê são jogadores ocupando zonas específicas do campo e ocupando determinados espaços pré-determinados para que a bola vá a essas posições. O espaço é a referência de posicionamento desses jogadores. Muitas vezes os jogadores têm um desequilíbrio mais perto do gol, um drible, ele quer que tenha espaço mais livre. Então, muitas vezes um jogador não vai se aproximar dele para levar junto um outro defensor, porque isso pode congestionar no lugar de abrir espaço. Já o Diniz, não. A referência não são os espaços que cada um ocupa, é a posição da bola. Os jogadores se aproximam em torno da bola. E ele inicia e termina, muitas vezes, as jogadas pela zona mais congestionada. Agora, logo em seguida, depois que o próprio Diniz alertou que não eram usos diferentes da bola, se começou a dizer que eram treinadores opostos. Opostos eu já acho que não são. Também né? não. Porque senão, onde estará o Simeone e Mourinho nessa escala, né? Claro. São dois treinadores que gostam de controlar jogos, de ter a bola de uma veia ofensiva, mas que buscam o gol através de usos diferentes da bola. Ô Alex, você imagina que o Fernando Diniz pode pensar em algo diferente em termos de escalação para esse jogo? Ou é aquele time que a gente já conhece? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Martinelli, André, Ganso, Arias, Cano e Keno. Você imagina que possa pintar alguma surpresa ou a escalação é essa, não tem dúvida nenhuma e toca o barco para frente? Eu não acredito em uma grande surpresa, mas a gente não duvida sobre o que ele já fez. Mas falar assim, uma grande surpresa também não seria. Porque ele, de repente, tirar um Ganso, colocar às vezes um volante a mais, se for lá contra o Manchester City. Eu não acredito que ele... ou colocar o John Kennedy, tirar que seja o Ganso ou algum outro. Só que ele jogando com o Marcelo, eu acho mais difícil ele tirar, de repente, ele deixar um Ganso, a não ser que ele vai trocar o André de lado, na verdade. Porque mesmo jogando com o Arley e com o Al-Ittihad, Felipe, eles têm uma qualidade ofensiva muito grande. Sim. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Porém, se a gente for olhar o que foi realmente, o que é esse Fluminense, ele também não tem como mudar. Você tem ajustes dentro daquilo que você vai montar, dentro daquilo que ele já vem utilizando, né, Mansur? Então, esses ajustes eles são mais importantes, às vezes, do que, de repente, essa escalação. Hoje eu estava conversando sobre essa possibilidade. Porque, assim, a gente vai falar de futebol fora do trabalho? Só um pouquinho. Eu não sabia. Assim, por mais que a gente fale da semifinal, a gente invariavelmente cai nesse confronto que a gente está ansiosíssimo para ver, né? E aí perguntar o que o Fluminense pode fazer de diferente. Eu acho que o que o Fluminense pode fazer de diferente é dobrar a aposta no seu jeito de jogar. Porque o jeito de jogar tão peculiar, nessa era do jogo que é muito dominada por esses sistemas mais posicionais, que distribuem jogadores quase simetricamente pelo campo, que o adversário tenha dificuldade para entender o jeito, né? Impõe algumas questões ao adversário que esses times do Mundial provavelmente não estão habituados a responder, né? Pô, eu levo todo mundo para tentar igualar e deixo o outro lado fragilizado? Ou eu vou enfrentar em inferioridade porque eu aposto numa tirada rápida de pressão, porque o Fluminense pode se fragilizar do lado oposto da jogada? São questões novas, é um jeito de jogar diferente. E estando todos bem, eu não acredito que ele vai tirar principalmente um Ganso. Ele prioriza esse jogo dele, né? Nesse sentido, né? Ele pode ajustar. Ele tá voando, né? Então, acho que deve ter uma pulga atrás da orelha de Diniz. Sabe uma coisa esse moleque voando no banco, que me passa muito na cabeça? É porque, assim,
muitas vezes a gente olha para um tipo de jogo e tem meio que um consenso, esse tipo de jogo precisa ser enfrentado desta forma. E o Diniz propõe algo totalmente diferente com sucesso. Lembra do jogo com o Olímpia em Assunção? Sim, ele botou um time ultra ofensivo. Que a gente achava o time do Maracanã não é possível que vá funcionar no Defensores del Chaco. E funcionou brilhantemente. Mas você pensando, pelo menos na nossa lógica de futebol, e a do Diniz se provou provou que a gente estava errado tantas vezes, mas o que o City, em tese, tende a fazer no jogo com o Fluminense? E te empurrando para trás, né? Linha defensiva muito alta, ocupar o seu campo, jogar dentro do campo ofensivo, te submetendo quase contra o seu próprio gol. Em tese, assim, na minha cabeça, era difícil você conseguir evitar ser tão pressionado se você não tiver um jogador como o John Kennedy em campo. Que está sempre ameaçando partir e fazendo com que a linha defensiva se preocupe com a presença desse jogador. Ao mesmo tempo, o Alex alertou isso até. Você vai precisar tirar alguém. Da onde, né? Vai fragilizar o centro do campo? É um dilema. A maioria desses times, queira ou não, você fala assim, o Guardiola, ele tem aqueles pontas abertos, mas o centro do jogo dele é do meio para fora. Né? Então ele atrai. Do mesmo jeito que o Diniz, ele atrai por algum lado para poder realmente criar um desequilíbrio. Então, se você for pensar, você não pode fragilizar. E outra, lógico que o Fluminense ele vai ter que ter um jogo totalmente diferente, seja na semifinal e na final. Porque se você vai jogar contra o Manchester City, ele já nesse nível ele vai conseguir ter mais bola que você mesmo tendo o Fluminense. Né? Por quê? Porque o Fluminense também vai ser mais difícil conseguir marcar um Manchester City, como de repente alguns times aqui no Brasil até conseguem ter posse de bola, se a gente for analisar assim. E o Manchester City ele quase nunca sofre com isso, né, contra as outras equipes. Contra as equipes árabes, ele pode ser que ele tenha um pouco mais essa condição de bola. O Benzema não é um cara de pressionar, de repente o Arley também não é um time que vai... Por mais que você tenha um pouco de saúde, eu acho que ele pode ter um pouco mais do jogo dele na semifinal do que da final. Mas ninguém abre mão nesse momento, Felipe, nem tem como abrir mão, falar assim. Esse radicalismo eu acho impossível e improvável de acontecer. Porque foi esse tipo de jogo que levou o Fluminense. E onde eles já se sentem confortáveis, por isso que os ajustes eles são por ali. Agora, se você fosse o Fernando Diniz, você ia preferir assistir o jogo torcendo para o Al-Ahly passar ou o Al-Ittihad, Massu? Porque não há dúvidas de que o Al-Ittihad tem jogadores mais conhecidos, jogadores mais renomados, né? Jogadores que viveram o jogo no seu centro, né, do futebol, que é a Europa. Enquanto isso, o Al-Ahly tem jogadores mais baseados ali mesmo no futebol africano, poucos com experiência europeia, mas é um time que está acostumado a jogar o Mundial de Clubes, né? Quase toda edição o Al-Ahly joga, e que sempre se mostrou um adversário difícil de ser batido quando enfrentou equipes brasileiras. Você, sendo o Fernando Diniz, torceria para algum deles passar? Bom, primeiro, se eu fosse Fernando Diniz, o Fluminense não estaria no Mundial, porque eu não teria capacidade de conduzir o Fluminense até o Mundial. Mas, tá bom, você sendo um torcedor do Fluminense. Isso, eu acho o seguinte, primeiro assim, para mim é uma pergunta de difícil resposta, porque o Al-Ittihad virou um grande enigma. Como era em tese o rival mais badalado pelas contratações que fez, eu tenho visto os jogos, os últimos 5, 6 jogos do Al-Ittihad na Champions Asiática e no Campeonato Saudita. A impressão era muito ruim. Muito ruim. Desconexo, né? Aí tinha questões internas, jogadores fora, né? O Romarinho voltou. Foi o primeiro jogo que ele teve o Kanté, que o Galhardo teve o Kanté, teve a troca de treinador, troca de comando. O time se impôs de uma maneira muito clara ao Auckland City, só que o Auckland City não é, em tese, um grande parâmetro. Não. Então, e, além disso, o jogo permitiu coisas, um jogo de ataque contra a defesa, que eu não acho que seja o mesmo tipo de jogo que o Al-Ittihad vai fazer contra o Fluminense. Ainda assim, eu tendo a preferir não enfrentar jogadores desse nível. Porque eu acho que são jogadores habituados a esse tipo de cenário, de circunstância, e que podem tirar algo da cartola. O que eu acho que o Ittihad tem em relação a esse momento do futebol árabe, se você pega o Al-Hilal, que é o líder do Campeonato Saudita, a grande diferença está nos jogadores árabes, que jogam ao redor dos contratados. No Al-Hilal você tem os jogadores de seleção da Arábia Saudita, são jogadores com boa qualidade. O Al-Ittihad me parece ter um desnível um pouco maior. Tem 2 laterais que, contra o Auckland, foram muito bem ofensivamente, mas que nos jogos locais e na Champions Asiática, muita dificuldade de defender. Ainda assim, acho que o Al-Ahly é um time mais
talvez mais habituado a se adaptar a um jogo de defender um pouco mais atrás e tentar contra-atacar. Tem um ponta, Percital, que é um sul-africano muito rápido, que pode causar um certo problema. Ainda assim, eu preferia não enfrentar Benzema, Kanté, Fabinho, porque eu acho que são jogadores acostumados a esse tipo de cenário. Vejam com vocês que a campanha do Al Ittihad é tão decepcionante no campeonato local, né, no campeonato árabe, que ele está 16 pontos atrás hoje do Al Hilal, que é o time do Neymar, né, treinado pelo Jorge Jesus. O Al Hilal tem 44 pontos contra 28 do Al Ittihad. O Al Ittihad é o 5º colocado. Então, você pensar que são 4 times que são, né, financiados praticamente pelo dinheiro público, né, o dinheiro do governo saudita, né, o Al Hilal, o Al Nassr, o Al Ahly e o Al Ittihad, ele está fazendo uma campanha atrás de um dos times de menor investimento, né? Por exemplo, o Al Tawon, que está na frente do Al Ittihad nesse momento. Então, realmente é uma campanha decepcionante do Al Ittihad no campeonato saudita. O Gustavo Xavier aqui na nossa hashtag troca de passes, Alex, essa é para você aqui, ó. Quero ver, vou te pegar. Ele diz, ele pergunta para mim, mas eu tô mandando para você, porque eu não quero mostrar todo o meu conhecimento aqui. Então, imagina a bomba. Felipe Diniz, qual o principal nome do Al Ahly do Egito? Tem brasileiros e estrangeiros no time? Ele que é de Bonfim Paulista, lá da minha Ribeirão Preto, Alex. Rapaz, quem é bom em anotar é o Mansur, cara. Eu sei que o goleiro é o Al Shenawi, né? Que está lá há bastante tempo já, jogou contra as equipes brasileiras. Mas eu estava olhando aqui agora os jogadores e confesso que tenho pouco conhecimento individual, assim, dos jogadores Não tem um grande nome, tá? Não tem um nome muito conhecido, um jogador de renome internacional, não tem. Só que não... Mas tem vários jogadores da seleção do Egito que anda meio fora do cenário. O lateral esquerdo é o jogador da seleção da Tunísia, jogou a Copa, enfrentou até o Brasil no amistoso antes da Copa, Malon. É normal que são jogadores que nós não estamos acostumados a ver, né? O Percital, esse ponta, que é um jogador sul-africano, ele é muito rápido, nem sempre de boas decisões, mas muito rápido, e num jogo em que eventualmente o Fluminense enfrente e ceda esses contra-ataques pode incomodar. Mais hábil é o ponta do outro lado, que é um ponta com uma característica de meio que vem um pouco para dentro, que é o El Shahat. Eu acredito que o Fluminense vai acabar pegando o Ittihad, porque toda dificuldade, por falta até dos jogadores, machucado aqui e ali, é um time que realmente ele tem desses 3 caras de meio campo, com os 3 da frente e mais o lateral esquerdo muito forte tecnicamente. Então o jogo já, por aí, por si só, acho que já se torna interessante. O jogador árabe, africano, a gente tem que saber que ele tem muita força, sim, e tem qualidade técnica, cara, é impressionante. Quando eu fui jogar no Catar e pude ver isso de perto, quando eu fui pro Mundial jogar contra o Ahly. E outra, se tem alguma coisa pros supersticiosos, seria legal pegar o Ahly, né? Porque Inter e Corinthians, quando foram campeões, jogaram contra eles, ganharam e acabaram sendo campeões, né? Lógico, né? Fizeram outras coisas, mas, né? Se depender só disso, né, Felipe? Tava bom. Mas é lógico que quando você não tem esses grandes jogadores, seria, teoricamente,